Não basta já nascer com uma anatomia tímida em camadas, voltada para dentro. Tem que ainda, aspas, fechar as pernas. Primeiro para a curiosidade ainda na infância, depois para o desejo que pulsa ali. Boa parte de nós conhece tão bem a genitália feminina quanto conhece as amígdalas. Em ambos os casos, você precisa se examinar diante de um espelho. Duvida? Então, quantos orifícios tem uma vagina? Se você respondeu qualquer número acima de 0, errou feio. A vulva é que tem 3 aberturas e a vagina é apenas uma delas. Mas metade das mulheres brasileiras nem sabe a diferença entre uma coisa e outra. Viu só como o buraco é mais embaixo? Chega mais que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E aqui comigo... Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, obstetra, sexóloga. Eu coordeno um projeto de sexualidade feminina na Unifesp que se chama Projeto Afrodite. E também sou sua médica, né, Nath? Sim, há mais de uma década. Há mais de uma década. Na verdade, a gente se conheceu porque você era a minha fonte quando eu era repórter de uma revista. Isso. E acabou virando minha médica ginecologista, cuidou da minha bebê na barriga. E eu achei muito legal. Eu me lembro que a primeira vez, como o tema de hoje é anatomia, eu me lembro que foi muito diferencial, assim, quando eu cheguei no consultório da Carol e encontrei lá um espelhinho na maca. Conta um pouco disso, Carol, porque foi a primeira vez que eu vi a fundo mesmo a minha vagina. Foi a primeira vez que alguém me explicou ali as estruturas, embora eu soubesse mais ou menos naquela época. Eu acho essencial dar essa explicação para as mulheres, porque, como você mesma disse, muitas nem se conhecem. Elas acham que a vulva ou o genital é um lugar proibido, onde elas não podem encostar. Então, já é tudo meio escondido ali, fica aquele mistério. Então, eu acho que faz parte, não de uma consulta de sexualidade, mas sim de uma consulta ginecológica, que a mulher se conheça, que ela conheça a sua anatomia, que ela conheça ali as peles, né, da vulva, onde ela precisa higienizar, onde ela tem prazer, de onde sai a urina, de onde entra o pênis, onde sai o bebê, por onde saem as fezes. Eu acho que isso é conhecimento básico. E é um básico que a gente acaba não tendo em casa, né? Assim, eu vejo muito isso, assim, coisa de limpar as meninas ou de higienizar mesmo. Tipo, abre a perna aí, joga uma água rapidinha, mas não tem isso de puxa aqui, precisa tirar, né, essa gordurinha que tá aqui. Não, acho que tem um tabu tão grande, especialmente ali ao redor do clitóris e da vagina, né? Uhum. Que vamos passar rapidinho alguma coisa. Exatamente. E na escola também não explicam direito. Acho que vai mais pro lado da reprodução, né? Então, acho que foi muito impactante para mim ali no começo da minha vida adulta ter tido uma médica que me explicasse realmente, me mostrasse. E eu lembro que você falava assim, mais pra cima, mais pra baixo, vira, porque eu tava deitada na maca e era tipo um retrovisor e eu tipo, gente, né, olha, que incrível ter esse contato, assim, tão descarado com a minha própria vulva, né. E como que é a reação das pessoas em geral, das suas pacientes? Isso que eu ia falar, que tem mulheres que falam assim, nossa, credo, você vai me mostrar isso? Ai, não, tira esse espelho. Mas assim, eu acho que, graças a Deus, eu faço muito esse trabalho com adolescentes também, as mulheres estão cada vez mais curiosas com relação ao seu próprio corpo, como se tocar, como ter prazer, enfim, dos músculos ali dessa região, né? Uhum. Hoje se fala muito de pompoarismo, fisioterapia pélvica, então eu acho que elas estão curiosas para se entenderem. Entender essa anatomia. Você sente que tá mudando, assim? Que, sei lá, pensando há quantos anos você é ginecologista? Ai, você tá me entregando, né? Há 20 anos. 20 anos. Então, 20 anos atrás, havia mais pudor, mais vergonha, assim, pra... Sim, eu acho que sim. Tinha mais, primeiro, um desconhecimento completo da própria vulva. Nossa, meu Deus, é assim. Uhum. Hoje, o que eu percebo? Que as mulheres, elas... Assim, eu acho que mais de 50% já se depilam completamente. Então, acabam que elas têm ali já um contato maior, que elas, né? Visual da própria anatomia, né? Uhum. Mas eu acho que ainda existe um nojinho, sabe? Uhum. De tocar?
O nojinho da vulva em si, das secreções, do cheiro. Eu acho que a mulher ainda precisa se familiarizar mais com o seu próprio corpo. Isso é muito cultural, né, Carol? Essa ideia de... eu vi uma vez uma pesquisa de rua, assim, que falavam para as pessoas, quando você ouve a palavra vagina, o que vem à sua cabeça? E aí vinham palavras como, tipo, bacalhau, cheiro de peixe, né? Ou seja, ainda associado a essa coisa negativa, nojenta, exatamente. né? Você sabe que eu vi uma pesquisa aqui, ó, que é do ano passado, é um estudo com 400 mulheres no Brasil, se chama Os Estigmas da Vagina. E aí, então, metade, falei isso na abertura, metade confunde a imagem da vulva com a vagina, não sabe identificar e nomear as partes, 25% não costuma se tocar, e 68% estão insatisfeitas com a própria vulva, assim. Eu achei um número muito alto, porque eu não consigo ver um paralelo dessa forma com o pênis. Ah, sim. Né? Acho que pode pensar assim, queria que fosse X centímetros maior e tal. Existe obsessão pela grandeza ali, né? Exato. Mas assim, será um complexo tão grande quanto, e um desconhecimento tão grande quanto em relação à nossa vulva? Talvez, como hoje muitas mulheres optam pela depilação completa, e talvez se baseando em quê? Eu até me pergunto isso. Seria o quê? Na imagem da pornografia? Né? Não sei. Aquelas vulvas perfeitas, depiladas, assim como também os pênis enormes da pornografia. Onde a gente se espelha para ter esse parâmetro, para falar que a minha é feia, a minha é bonita? Você sabe que eu tenho uma coisa, assim, eu acho que em relação à anatomia, uma diferença muito grande no desenvolvimento sexual, que é assim, os meninos... a hora que eles vão no banheiro, eles olham pro pênis uns dos outros. E eles começam a ter uma noção da diversidade dessa anatomia, né? É muito comum aquela coisa das brincadeiras sexuais em que os meninos se masturbam, né? No mesmo lugar, ou enfim. E as meninas, eu não vejo, assim, esse paralelo, sabe? Até por ter uma anatomia mais voltada para dentro, por a gente fazer xixi ali sentada, né? Então, eu sinto um pouco que falta referência pra gente que não trabalha, né, como ginecologista, não trabalha nessa área da saúde íntima, de olhar e ter mais repertório, assim. Eu me lembro que uma vez viralizou um mural que chama Bárbaro. The Vagina Wall, alguma coisa assim. Sim, é muito legal. Que tinha um artista que fez 400 moldes, parece que hoje já tá em muito mais, mas uns 400 moldes reais de vaginas, né, em gesso, se eu não me engano, para mostrar essa diversidade. E me lembrei também que a Netflix, naquela série Sex Education, eles fizeram um link, porque uma das personagens tinha um complexo, uma questão, né, com a sua autoestima ali genital, e daí eles fizeram várias imagens reais dentro de um site, para que você assistisse ao episódio e remetesse até esse site e visse essa variedade, né? Então, assim, o quanto às vezes essa insatisfação, ela pode se dissolver apenas de você olhar que existem outras possibilidades, né? É o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Como existem mulheres altas, magras, loiras, morenas, existem grandes variedades de vulva. E não tem um padrão. Tem que ter os lábios menores, tem que ter tudo clarinho. Simétrico. Rosa. Não existe esse padrão, a gente que constrói isso. Eu também acho que é totalmente a cultura. E aí, uma outra coisa também que eu acho interessante é captar como, embora a gente esteja, né, 2020, 21, 22... esses programas de televisão, eles dão muito um termômetro, e a internet dá muito um termômetro do quanto as pessoas estão verdadeiramente informadas ou não sobre os tabus, né, sobre essas questões. E daí eu me lembrei de duas situações aqui. Então, uma foi um viral nas redes sociais que saíam com uma figura de uma ilustração de uma vulva na rua e perguntavam para os homens onde ficava o clitóris, e a maioria deles errou. E outra coisa também que me veio foi uma ex-BBB que durante o programa perguntou como é que se fazia xixi usando um OB, né? Ou seja, confundindo o canal vaginal com o canal do uretra, sem saber de onde sai. Exato. Então, eu queria saber, primeiro, se você percebe essa confusão ainda, né, das mulheres no dia a dia, e como é que você acha que esse desconhecimento vai impactar
o nosso prazer, né? A nossa vivência sexual, erótica. Então, sim, eu percebo que ainda existe menos, né? Porque, claro, os últimos 5 anos eu percebo que teve uma abertura muito maior para se falar de sexualidade, né? Até por conta das redes sociais, a gente tem percebido grande abertura, né? Para se falar sobre isso nas escolas, a questão de gênero, tudo suscita o assunto, né? Então, sim, eu acho que estamos evoluindo. E o que tem a ver essa questão de eu conhecer ou não cada estrutura da minha vulva com o orgasmo que eu vou ter ou não vou ter, com a libido que eu desejo que eu vou ter ou não vou ter? Como que isso se relaciona? Assim? Bom, primeiro saber onde está o seu clitóris, né? Que é o segundo Masters e Johnsons, que foram os pioneiros nos estudos da sexualidade. O clitóris é o interruptor do orgasmo feminino. Então, a primeira coisa é saber onde ele tá, né? Porque as posições onde tem maior fricção do clitóris, elas propiciam mais prazer, mais orgasmos, né? Então, primeira coisa, saber onde está esse bendito, né? Maravilhoso, que está ali exclusivamente para o prazer. Então, acho que essa é a sua primeira missão ao desvendar a sua vulva, onde está o meu clitóris. E depois, para higiene. Né? Eu acho que é importante dizer aí, Carol, também, que alguns clitóris... Produção, vou pedir para vocês, vamos de Telecurso 2000 agora, vou pedir para a imagem aqui da anatomia aparecer na tela, que eu acho mais fácil para a gente explicar. E também que o clitóris, muitas vezes, ele está encoberto por uma pelinha, né? E aí é mais difícil de achar, de identificar. Isso. Então, o clitóris, ele, igual o pênis, ele tem o prepúcio, que é aquela pelinha que o recobre. Porque como ele é muito sensível, ele é muito rico em terminações nervosas, se ele fica totalmente exposto, o contato com a roupa pode incomodar. Então, a natureza é perfeita. Ela colocou uma capinha ali para proteger ele. Então, se a mulher fizer uma e algumas mulheres têm mais, outras mulheres têm menos. Isso. Mas se ela fizer uma leve tração assim? Dessa pelinha, ela vai perceber uma estrutura que parece uma ervilha, né, olhando de fora, parece uma ervilha que é muito sensível ao toque, né? O que as mulheres muitas vezes não sabem é que o clitóris é toda essa estrutura interna. Exato. Para quem tá ouvindo a gente, fica aí calmo, fica calma. A gente vai colocar essa imagem lá no Instagram, @preliminares.pod, e eu vou tentar descrever aqui para vocês. Então, imaginem uma letra A, né, em que o topo da letra A está a cabecinha, a glande do clitóris, e essas perninhas vão se enraizar por dentro, né, da vulva, atrás ali dos lábios e ao redor da entrada do canal vaginal. Então, o clitóris, ele é muito maior do que a gente imagina e muito mais importante, né, para o nosso prazer do que a gente sabia até pouco tempo atrás. Exatamente. O clitóris, ele, igualmente ao pênis, ele se enche de sangue e fica erétil, né? Quando você tá excitada, quando a mulher tá excitada, ela percebe que a vulva fica um pouco mais inchada. É por causa disso, são esses tecidos eréteis que se enchem de sangue. E isso promove o prazer. Eu gosto de dizer sempre, assim, para as mulheres, para elas experimentarem o movimento do clitóris quando você não está excitada, né? E perceber no momento da excitação como ele fica mais rígido, né? Porque às vezes é uma estrutura tão pequena que é difícil perceber que fica ereta, assim como fica ali o pênis, né? Exatamente. No melhor dos casos. Exatamente. Mas eu acho importante a gente colocar, então, primeiro, como que é essa parte externa da vulva? Carol, explica pra gente quais são as estruturas aí principais, então. Bom, então vamos pensar em quem está escutando, mas depois é importante ver a imagem também. Abaixo ali dos pelos dos grandes lábios, né, você vai encontrar bem na intersecção ali do osso púbico essa estrutura, né, que é recoberta por uma pelinha e que se você traciona tem o clitóris, mais ou menos do tamanho de uma ervilha, tá? Mas ele inteiro vai chegar a uns 8 centímetros? Assim? A parte interna. A parte interna. Né? Então, o que a gente vai observar visualmente é só a glande do clitóris, tá? Depois, existe a bifurcação dos pequenos lábios. Vamos imaginar como uma tendinha, né? Isso. Uma tendinha, assim. Isso, a bifurcação dos pequenos lábios. Logo abaixo, bem pequenininha, a abertura da uretra, que é por onde sai o xixi.
tá? Um pouco mais abaixo, a abertura da vagina, que é um canal um pouquinho maior, recoberto nas mulheres que nunca tiveram uma relação sexual, uma penetração, recoberto por uma pelinha bem enrugada, que é o ímen, existe uma aberturinha no meio. Que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, que, aliás, a gente vai ter um episódio em que a gente vai falar só sobre a questão da virgindade, do ímen, porque hoje em dia não tem mais essa de romper o ímen, então não é mais virgem, não é mais o parâmetro usado, né, Exatamente. Quando eu era adolescente, eu imaginava o ímen como um magipack, assim, um plástico, assim, eu imaginava que seria daquilo. Perfurado totalmente. Exatamente, eu não tinha a menor ideia, né? Aí tem o canal vaginal. E o que é importante falar dessa área? Essa área interna ali, na face interna dos pequenos lábios, onde tem o orifício da uretra e o orifício vaginal, que se chama vestíbulo. Olha só, como se fosse uma entrada mesmo, né? O vestíbulo, ele é ricamente inervado. Ou seja, muito sensível. Muito sensível, mas ele é inervado para o prazer. Para que a penetração seja prazerosa. Porque muitas vezes a gente fala assim, o clitóris é o principal ponto do prazer feminino. Mas ele é muito sensível. E às vezes, a pessoa interessada em provocar o prazer na mulher, né? Ou na quem tem vulva, vai direto no clitóris. E às vezes o estímulo constante ali é aflitivo, justamente porque é muito enervado. Então, o que é gostoso, por exemplo, num sexo oral? O estímulo do vestíbulo e um leve roçar no clitóris. Um estímulo no vestíbulo. Tipo, você vai esquentando ali os motores, meio isso. Exatamente, com um pouquinho de fricção nesse clitóris, não uma fricção direta, intensa. Porque isso pode ser incômodo para as pessoas que têm vulva, né? Então, esse estímulo no vestíbulo é muito excitante, né? E prepara essa vagina para a penetração, que é por onde, né, o pênis ou um objeto qualquer, né? De preferência. Dedos, vibradores. Exato. De preferência não alimentícios. Tá? Exatamente. De preferência um objeto específico para isso, vai provocar ali o prazer. Carol, só um segundinho aqui. Nessa questão a gente vê a abertura do canal vaginal, mas a vagina por dentro, mais ou menos qual é o tamanho dela? Ela tem fundo, não tem fundo? Sim. Fica aquela história de que se botar alguma coisa ali vai perder, vai parar no esôfago, sei lá. Olha que interessante, como a nossa anatomia é perfeita. A vagina, ela, sem a pessoa estar excitada, ela tem mais ou menos uns 7 centímetros, tá? Quando a pessoa começa o processo de excitação, essa vagina se alonga e cresce aí mais uns 3, 4 centímetros. É como uma ereção para dentro, digamos assim. Porque assim como o pênis se alonga, mas é visível, o seu canal vaginal vai se alongar se você estiver excitada, só que você não vai enxergar esse processo, né? Eu sei que nós teremos um episódio específico para excitação, né? Sim. Mas eu acho importante falar isso, até porque as mulheres, elas acham assim, não tô lubrificada, vou usar um lubrificante aqui e pronto. Não vai, assim... Não é tão gostoso quanto a pessoa tá com o processo completo, porque existe esse alongamento, né? Que prepara essa vagina para o recebimento do pênis ou de qualquer outro objeto. Você não sentiu uma facada ali, né? Quase que rasgando e abrindo esse canal à força, amarra, né? Exatamente, né? E tem fundo lá? Então, ela dá no colo do útero, né? Então, é um canal que ele, tipo, não vai cair no corpo, não vai cair na barriga. O colo do útero, vamos pensar o útero como se ele fosse uma pera, né? É uma perinha de cabeça para baixo, é a ponta da pera. Então, ele é fechado, ele tem um orifício, óbvio, minúsculo, para né? sair o sangue menstrual, é o orifício que se abre no trabalho de parto, mas ele é muito pequeno. Então, o OB não vai ficar perdido. Uma camisinha não vai ficar perdida. É só você enfiar o seu dedinho e puxar. Não precisa ter medo da sua própria vagina, que eu acho que as mulheres também... elas têm um medo de enfiar o dedo naquele lugar misterioso, né? E a vagina, ela é um canal fechado. Ela só se abre
quando entra alguma coisa ali. As paredes são Isso colaboradas. eu acho muito legal falar, né? Porque até eu começar a estudar a sexualidade, na minha vida adulta, eu achava que a vagina, eu brinco com isso, que eu achava que era tipo um cano PVC que ficava lá meio aberto, né? E na verdade não, as paredes são justapostas, elas são como Isso. que grudadinhas, né? Tanto é Isso. que eu gosto de explicar que quando a gente vai ao ginecologista, se fosse apenas um cano PVC, a gente ia deitar na maca e abrir as pernas e ele ia ali olhar, né, até o final. Exato. Mas não, ele precisa de um aparelho que vai abrindo essas paredes. Isso, que é né? o famoso ou detestado espéculo, né? Uhum. Então, a gente precisa desse biquinho de pato, que é vulgarmente chamado, para que a gente torça ele vai abrindo ali como uma manivelinha e a gente vai expondo o colo do útero e as paredes vaginais. E eu acho interessante dizer isso, né? Porque, assim, tem uma diferença muito grande entre você ter uma penetração de um aparelho numa situação em que não é erótico, você tá ali para um exame médico, né? Exato. O quanto é mais desconfortável isso do que uma penetração no momento em que você tá excitada, ou seja, o quanto o teu estado emocional, você estar ali no clima, né? Uhum. Faz toda a diferença. Porque o canal é o mesmo, o movimento, né? A penetração, ou seja, a iniciativa de colocar alguma coisa lá dentro é a mesma, mas as sensações podem ser muito diferentes, né? Exatamente. E eu acho que, assim, sempre que eu vou examinar uma mulher, eu peço permissão, né? Ó, agora eu vou colocar aquele aparelho. Então, isso vai muito também da intimidade que o ginecologista cria com essa mulher, né? Porque é algo muito íntimo. E o exame ginecológico, ele é um pouco invasivo. E eu pego, assim, muitas mulheres traumatizadas com o exame ginecológico. Não é pra ser assim, gente. Né? É pra ser uma coisa tranquila, não é para ser algo extremamente doloroso. Inclusive, mulheres que estão ali aflitas, estão contraídas, eu não faço o exame, não forço o exame. Isso não, né? Eu ensino para os meus alunos. A gente precisa respeitar aquela mulher, não vamos traumatizar ainda. Sim. Né? Não, e a gente tá falando de casos, às vezes, de mulheres que sofreram abuso, ou de mulheres que nunca foram penetradas por nenhum objeto, né? Ou de mulheres, por exemplo, mulheres lésbicas que também têm muitas vezes uma aversão ao ginecologista por conta desse tipo de exame mais invasivo e tudo mais. Então, acho bem importante você colocar isso mesmo, Carol. E aqui, ó, vamos mostrar onde é que fica o períneo também, já que a gente está colocando dessa estrutura, dessa região toda. Dessa região. Então, o que é importante entender? A gente vê por fora a pele, os pelos, mas por dentro existem os músculos, né? São os músculos do assoalho pélvico. Então, esses músculos, eles têm uma função muito importante de sustentação dos órgãos pélvicos. Esse que a galera do pompoarismo treina, tá, gente? Isso, então de sustentação dos órgãos pélvicos. Também tem funções na micção, na evacuação. Xixi, cocô. Exatamente. Legendando aqui e também pra na penetração, eles precisam relaxar para o pênis entrar. Se eles se contraem por medo ou por N razões, a vagina fecha. E aí a pessoa fica forçando ali, dói, né? O que a gente chama de vaginismo. Então, é muito importante entender sobre esses músculos, porque eles são muito importantes. E o centro ali, a região onde termina o canal vaginal, a abertura do canal vaginal, e o ânus é o que a gente chama de períneo. É onde esses músculos se encontram. Então, ali também tem sensibilidade, é uma zona erógena. É uma zona erógena, principalmente para os homens, porque ali, essa região do períneo, tem a próstata internamente. Então, é muito gostoso esse toque, né, nessa região perineal masculina, que aí tá cheio de tabus, porque é perto do ânus, né? Sim, sim. A gente pode falar disso depois. Sim, vai ter episódio sobre. Mas para os homens é muito prazeroso. Para as mulheres, existe também, porque a região anal, que vem logo em seguida, que é o orifício anal, ela também é uma região sensível, é uma região prazerosa. E a gente tem que desmistificar isso. Né? A região anal é uma região que dá prazer também. Por isso que existem pessoas que curtem sexo anal. Se fosse algo extremamente desprazeroso,
não existiria ninguém. E não são poucas, né, Carol? Exatamente. Ó, deixa eu pegar o gancho aqui pra gente estrear o quadro Sussurra Aqui, Confissões ao Pé do Ouvido. Então, esse é um espaço para vocês enviarem relatos, dúvidas, angústias aí sobre sexualidade pra gente. Então, bora ouvir o áudio? Bora. Uma dúvida que eu tenho é o que dá mais prazer? É o clitóris ou a vagina? Nunca foi muito claro pra mim isso. Não só pra você, né? Tá aí uma grande polêmica. Exatamente. Olha só, isso nos leva para a história da sexualidade, onde se falava de orgasmo vaginal e orgasmo clitoridiano. Até Freud, né, Nath, falava que o orgasmo clitoridiano era um orgasmo infantil, imaturo, né? Hoje, a gente coloca os dois numa mesma categoria, como orgasmo, que é adquirido, né, que é conquistado preferencialmente por atrito na região clitoridiana, fricção. Uhum. Né? Recentemente saiu uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa científica na BBC, falando que 96% das mulheres que chegam ao orgasmo chegam através do estímulo no clitóris. Uhum. Então, isso é bem marcante, ainda mais quando a gente descobre que o clitóris não é apenas aquela bolinha, aquele grãozinho no alto da vulva, mas toda uma estrutura enraizada, né? Então, muitas vezes, durante a própria penetração, ele é estimulado. Produção, bota uma animação pra gente aí, que é mais fácil de... Exatamente. Não que o estímulo no canal vaginal pela penetração não seja prazeroso também. Ele é prazeroso porque ele estimula justamente esses nervos dessa região do vestíbulo e da parte distal da vagina. O que é distal, Carol? Perto da entrada. Ah, então, entendeu? Isso é um ótimo gancho para a gente explicar para as pessoas que a pornografia ensinou, entre aspas, que o prazer da mulher, ela estaria lá no fundo do canal vaginal, porque essa penetração é aquela britadeira louca, e de repente a pessoa, né, tem ali eu digo que é quase um exorcismo, aquilo não é um orgasmo. Mas, na verdade, não é lá no fundo a questão, né? Não. Quanto mais fundo, menos sensibilidade. Isso, menos sensibilidade. A sensibilidade maior está na entrada da vagina e não no fundo da vagina. E justamente na entrada da vagina é que a gente tem aqui, como dá pra ver aqui nesse vídeo, os braços, digamos, as pernas, né, do clitóris. Eles envolvem o canal vaginal. Uhum. Por isso que a penetração é também prazerosa, né? A gente tem que diferenciar uma coisa também, Nath, de prazer e orgasmo. Claro. Né? Prazer são todas as sensações de prazer que a gente tem no nosso corpo inteiro. Nossa pele é nosso principal órgão sexual, né? De sensibilidade. E o orgasmo é uma sensação mais intensa, o ápice do prazer. Então... Pode ser gostoso, você pode gostar, isso. Mas talvez você só consiga chegar ao orgasmo se tiver um estímulo direto no clitóris, isso, né? Que pode ser pela penetração. Quando acontece na penetração, o estímulo, geralmente, a fricção, ela se dá na pelve masculina, no caso. Ali, né? Gente, no pubis ali, né? Se você tá numa relação vagina... vulva-pênis, né? Isso. E aí você vai ter essa fricção. Mas mesmo se a gente pensar numa relação sexual vulva, né? O que é a tal da tesoura e tal? É justamente uma fricção de um pubis ali em cima, ou de uma perna, enfim, de alguma coisa em cima do clitóris. Exatamente. Então, não tem nada de errado com um pênis. A grande questão é... Não imagine que ele é suficiente, que o entra e sai do pênis numa vagina é suficiente para que essa mulher chegue ao orgasmo, né? Vamos usar um exemplo clássico, a penetração de 4, né? Que é uma posição que os homens curtem muito. Só que a penetração de 4, ela praticamente o pênis não encosta no clitóris, porque ele tá vindo por trás. E só esse movimento de vai e vem pode ser prazeroso para a mulher por N razões, até para ela se ver ali numa posição diferente. Porém, dificilmente ela vai chegar ao orgasmo se ela não estimular com a própria mão ou um objeto, um vibrador, o clitóris dela. Eu tenho um outro exemplo também que eu acho muito bom, assim, para visualizar, que é a mulher por cima...
Então, quando a mulher tá por cima numa relação, né, com uma pessoa ali com um pênis, geralmente ela não vai sentar e fazer o movimento pra cima, né? Tipo, quicar, digamos, pulinhos, né? Que é, em geral, o que eles querem fazer. Na verdade, ela vai se debruçar, vai jogar o corpo pra cima, para que ela movimente esse quadril de uma forma horizontal para friccionar o clitóris. Ou seja, talvez se ela não tivesse nada penetrado ali e fizesse o mesmo movimento em cima, ela chegaria ao orgasmo do mesmo jeito. Exatamente. Né? E assim, uma coisa básica, já que a gente está falando de básico aqui, eu acho que muitas mulheres não sabem que elas precisam se movimentar na relação sexual. Elas acham que elas têm que abrir a perna. É a estrela do mar, né? O pênis entra e aí o pênis vai fazer todo o trabalho milagroso, né? Então, para que a mulher tenha prazer também, o sexo é uma dança entre dois corpos. Os dois corpos precisam se movimentar. Carol, eu vou dar uma dica aqui, depois eu passo meu Pix, tá? O Pix do programa, mas é o seguinte, você pega uma almofada, pega um travesseirinho, levanta o seu bumbum e coloca embaixo do seu bumbum, se você for praticar ali a tal do papai e mamãe, que é um clássico, né? Isso. Só de você elevar a sua pelve, elevar essa região onde está o seu clitóris, você aumenta a probabilidade de rolar uma fricção ali, ainda que involuntária, né? Então, é importante perceber em que posições você tem mais prazer, em que posições você costuma mais chegar ao orgasmo, e entender se nessas posições, o que está acontecendo com o seu clitóris nesse momento. Exato. É que eu tava de bruços e aí tinha alguma coisa roçando ali. É porque eu tava com a minha mão, a pessoa tava com a mão no clitóris enquanto acontecia alguma coisa, para você ter esse autoconhecimento e entender realmente o poder da sua anatomia. E a comunicação, né? Total. Porque se você tá numa posição em que nada acontece ali pra você não tá sentindo nada, é importante comunicar sua parceria a respeito disso. Vamos mudar, né? Não existe vergonha nenhuma e problema nenhum em comunicar sua parceria que aquela posição não está confortável pra você. Ou que aquela posição não está prazerosa pra você. Né? Gente, vai render tanto isso aqui. Vai ter episódio de comunicação sexual, intimidade, construção de intimidade. Vocês nem imaginam. Fica aí, tá? Mas respondido. Olha só, Carol, eu acho legal a gente falar também um pouquinho sobre os fatores que vão influenciar a aparência da nossa vulva, né? Ou, enfim, a condição da nossa vagina. E aí então assim, sei lá, se você ter o que popularmente as pessoas chamam de beiçudinha, uma vulva mais beiçudinha, com lábios carnudos, né? Tá tudo bem, é normal, pode atrapalhar. E outra coisa que eu penso também são as fases da vida, né? Eu me lembro, especialmente no momento em que eu estava grávida, depois que eu pari, quando eu amamentei, que a minha vulva, a aparência dela mudou demais, né? E a minha relação com ela mudou, os cuidados, etc. Então, vamos falar disso? Sim. Então, a vulva, como todo o nosso corpo, ela vai mudando conforme as fases da nossa vida. Né? Então, por exemplo, quando primeira coisa que eu acho que os adolescentes precisam saber, se você tem uma penetração e não tem mais ímen, isso não é perceptível, tá? Ninguém vai saber de olhar para você ou de olhar para sua vulva, a não ser que a pessoa seja um ginecologista e esteja ali te examinando especificamente para isso. A pessoa não vai saber nem uma futura parceria. Fulana não é mais virgem. Não dá pra saber. Né? Não dá pra saber, tá? Primeira coisa a ser dita. Depois, a vulva e a vagina, elas vão se transformando. Por exemplo, no ciclo gravídico puerperal, né? Na gravidez. A vagina, ela fica muito mais... Inchada, exatamente. Arroxeada e sensível. E muito vascularizada. Por isso que as grávidas têm mais prazer, né? A sensação de tocar a vagina de uma grávida é como se estivesse colocando o dedo dentro de um pote de geleia. É mais mole, é bem mais amolecido, né? Eu lembro que a gente estudava isso na faculdade. Não costumo botar o dedo em vaginas de grávidas. Como faz parte da minha profissão, mas só pra gente entender essas mudanças, né? E depois tem o parto. O parto vaginal, ele pode alargar a vulva ou o canal vaginal? Depende muito. Depende se a pessoa treinou essa musculatura antes, que é bem importante. Depende do peso da criança. Depende quantidade de filhos
que ela teve pelo canal vaginal. Se teve alguma intercorrência no parto também, se né? teve uma laceração grande no canal. Mas em via de regra, não. Sabe? E se acontecer alguma coisa e tá diferente, há grandes possibilidades de melhorar, principalmente os exercícios de fisioterapia, que as fisioterapeutas odeiam o nome pompoarismo. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, então, existe como você treinar essa musculatura do assoalho pélvico, que pode fazer retornar o prazer e a sensação. Porque se a vagina fica muito larga, essa abertura fica muito larga, realmente tem menos fricção do pênis e a pessoa tem menos prazer, porque tem menos fricção, ela sente menos. Agora, falando de fases da vida, quando eu tava amamentando, foi o oposto. Ah, sim. Né? Assim, a vulva ficou uma mexinha seca, sem vida, coitada. Pois é. É assim, né? Porque o que acontece? Com os hormônios da amamentação, né, o corpo tá falando o quê? Ela tá amamentando um bebê pequeno, não pode engravidar de novo, não pode transar. Então, não precisa, né? Não precisa. E a gente nem tem vontade, diga-se de passagem. Então, ela realmente diminui os hormônios, o estrogênio, então a vulva fica seca. Né? E muitos casos, numa amamentação prolongada, a vulva fica sensível, como igual de uma mulher na menopausa, tá? Mas existe tratamento para isso. Sim. É importante você comunicar ao seu obstetra. Sim. E ao longo do tempo, né, com o impacto da menopausa, a gente percebe também uma grande mudança. Vai tendo perda de colágeno, então esses lábios, eles podem ficar um pouco mais flácidos. É igual ruga e pelanquinha do rosto, do resto do corpo? Sim. Então a vulva também dá uma caidinha. Também dá uma caidinha. Né? E a coloração, assim? Também ela vai ficando mais pálida, né? Com a falta de estrogênio. Por isso que é muito importante você que entrou na menopausa comunicar isso para o seu ginecologista. Porque o mínimo que você pode fazer é usar um hormônio local. Se você não usar um hormônio, creme, uma pomada, exato. Se você não quer fazer terapia hormonal, etc., tudo é outra história. Mas, pelo menos, usa um creme local. Ah, mas eu não tenho vida sexual ativa. Primeiro, isso é uma coisa do presente. Você pode vir a ter. Nunca se sabe, né? Segundo, a falta do hormônio local, ela afeta a flora, então a mulher tem mais corrimento, pode ter mais infecção urinária. Vai afetar toda a saúde, né? Vai afetar toda a saúde, né? Então, vai tendo, sim, essas modificações, como na vida. Se a gente emagrece, se a gente engorda, ela também fica... E, Carol, falando mais um pouquinho da aparência, né? Assim, por que algumas pessoas, né, vão ter ali lábios mais avantajados, ou o tal do capô de fusca, né? E outras não? O que você acha que vale... Quando vale fazer um tratamento, fazer uma intervenção, ou quando é melhor você só... naturalizar. 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 Olha, quando existe um desconforto funcional, mais do que estético. Claro que o estético também vale, né? Se aquilo te incomoda muito, e está com vergonha. Então, tipo, se tá doendo no sexo. Isso, se tá doendo no sexo. Tem mulheres que têm os lábios muito grandes, que incomoda quando usa uma roupa justa, por exemplo, sabe? Ou vai usar um absorvente interno, elas têm que afastar, porque senão repuxa, e também na hora da penetração. Então, primeira coisa, um distúrbio funcional, tá incomodando, tá? Segunda coisa, estética, por que não, né? Se tá incomodando demais, mas eu acho que eu sempre tento levar para esse lado do natural. Porque existe toda uma indústria aí por trás também, né? Impondo procedimentos, que é o padrão de beleza íntima, etc. Né? Igual existe pro rosto. Não, eu fico pensando, assim, que teve a época a moda de colocar silicone. Agora a moda é tirar o silicone. Eu fico pensando... O Brasil é campeão mundial numa cirurgia que vai cortar, né, os lábios ali da vulva para reduzir, para trazer aí uma simetria e tal. Eu fico pensando se daqui a um tempo não vai estar na moda aqueles lábios borboleta, umas asas enormes ali na vulva, né? Pois é. Vai que aí você se arrepende. Então pensa bem, tá, gata? Então olha só, para fechar, vamos de indicação? Bora. Então no quadro Penetra, para ir mais fundo no assunto. Bom, Carol, eu separei aqui o livro, é um livro meio antiguinho, de 2013, que se chama Vagina, uma biografia da Naomi
Wolff, eu nunca sei dizer o sobrenome dela. Então, eu acho, é um livro um pouco mais denso, assim, um pouco mais cabeçudo, traz várias referências históricas, culturais, da literatura. Então, como que a vagina foi vista ao longo do tempo, né? E eu acho interessante que essa autora, ela traz também ela faz um paralelo, assim, trazendo umas pesquisas, mostrando o quanto a nossa relação com a nossa vagina tem a ver com a nossa potência criativa, né? Então, se você tá conectada, tá satisfeita, se você se sente realizada através dela, né? Você vai aí, digamos, abrir uma série de outros caminhos para sua vida profissional, para os seus relacionamentos e tal. Então, achei bem legal. É a energia sexual, né, Nath? A energia sexual é uma energia muito poderosa. E isso eu percebo muito no tratamento de pessoas com disfunções sexuais, né? Quando ela descobre essa energia sexual, não só a sexualidade dela melhora, mas como a vida, ela melhora em outros aspectos da vida, porque é uma energia muito poderosa que a gente está lidando. Não, só que quando você vê uma mulher adulta que nunca teve um orgasmo na vida, quando ela passa a ter, é incrível como pequenas coisas, mudanças vão acontecendo na vida dela e ela vai se empoderando mesmo, né? Sim. Do tipo, nossa, eu me contentava com tão pouco. E olha que incrível isso, né? Olha como eu me sinto forte. Olha como o meu corpo é poderoso. Exato. Né? Exato. Como o meu corpo pode me dar uma sensação de prazer tão grande. Olha que coisa boa. É tudo integrado, mente e corpo. Total. Né? E o que você vai indicar pra gente, Carol? Olha, eu vou indicar um exercício. Boa. Para que todas as pessoas com vulva peguem um espelhinho e se olhem, né? Se olhem sem medo, sem culpa, sem nojo, né? Que se olhem de verdade, se admirem, né? Que explorem sua vagina. Qual o problema de introduzir o dedo? Sentir as paredes vaginais. Introduz o dedo e faz assim, ó. Faz esse dedinho, esse ganchinho do vem pra você ver que interessante. Exatamente. Então, a minha dica é o espelhinho. Muito bom, adorei. Bom, temos então um episódio do Preliminares, Carol? Sim, temos. Nosso primeiro episódio. Então, gente, muito obrigada pela companhia. Faz o seguinte, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nesse episódio, corre lá no Instagram, @preliminares.pod. Se inscreve no nosso YouTube, dá like, compartilha com os amigos, né? E já fica aqui também o convite para o nosso próximo episódio. A gente vai falar de masturbação, né? Quer dizer, primeiro a gente explicou como funciona a máquina, como é a máquina, né? Agora a gente vai explicar como acionar os motores dessa máquina. Arrasou. Né? É isso aí, gente. Até o próximo episódio.